Finalmente, galera, finalmente a gente pode aplaudir porque o Amazonas FC conquistou a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. Pensa numa coisa difícil, gente. E esse jogo foi sim um grande teste para o coração, porque se a gente tinha alguma dúvida de que não ia ser difícil, é claro que a gente não tinha essa dúvida, porque tudo está sendo muito difícil para o Amazonas nessa temporada, e esse jogo contra o Avaí não seria diferente, mesmo o Avaí estando com todos os problemas com relação ao salário atrasado, com relação à greve de jogadores. A gente sabe o tamanho dos caras, a gente sabe que os caras têm uma representatividade muito grande no futebol brasileiro e mesmo em crise, a gente viu o jogo, viu que os caras jogam pra caramba, que eles tentaram, né, várias vezes ali, a gente teve intervenções maravilhosas do nosso goleiro que conseguiu segurar a onda. Então, é aquela história, a gente não ia ter vida fácil como de fato não teve e foi um teste para o coração. Eu estava assistindo esse jogo com meu pai na noite dessa segunda-feira e o curioso é, quando o Amazonas sai na frente, né, naquele contra-ataque ali com o Rafael Tavares, a gente olhou para o placar e disse assim, calma, né? Principalmente meu pai, digo, calma, não vamos comemorar ainda, porque no jogo contra o América a gente estava com a partida ganha e a gente acabou ali entregando a paçoca, né? Então a gente ficou naquela expectativa, sabe, de, poxa, não, vamos segurar, por favor, Amazonas, vamos nessa, dessa vez a gente vai ganhar esse jogo. Aí o Tylon, não mais que de repente, vai e faz aquele chute perfeito. Porque o que a gente fala daquele gol, do gol do Tylon? Foi um golaço, cara. O cara pega e acerta um chute perfeito, né, como tem que ser ali no cantinho, e deixou tudo igual. E aí eu olhei pro meu pai olhou para mim e disse assim, puta merda, de novo, bicho, a gente vai, não é possível, a gente ficou naquela, não é possível, Amazonas, pelo amor de Deus. Outro empate, né, outra pontuação desperdiçada, não dá, né, cara, não dá para pensar nisso. Mas aí, o que acontece, né? No fim do jogo, no final, no apagar das luzes, o Henrique Almeida foi lá e fez um golaço de falta. E olha que o Henrique Almeida nem está na lista dos meus jogadores favoritos desse time, né? Até difícil achar, montar uma lista de favorito com a campanha ruim que a gente tem, mas o Henrique Almeida foi lá e de falta resolveu o jogo, cara. E é aquela história, o Amazonas, ele sempre tem, sabe, sofrido gols no final, sempre tem entregado o jogo no final, né? Entregado, quando eu falo assim, entregado entre aspas, porque parece que o time não consegue fisicamente se manter até o final da partida bem, né? Não consegue manter o nível e sempre acaba perdendo no final. Mas ontem é aquela coisa, um dia, né? A sorte tem que olhar também um pouquinho para o Amazonas, sorte barra competência, né? Porque um chute daquele ali não foi uma obra de sorte, foi um belo chute do Almeida. Então, uma hora tem que dar certo, uma hora tem que acertar também. E aquele momento testosterona alta mesmo, que estava faltando no Amazonas, porque aquela história, gente, o futebol também tem que ter testosterona, cara. Não só no futebol, mas com qualquer coisa na vida que você vai fazer, você tem que estar com o negócio ali em alta, sabe, para botar para cima, para ganhar, senão, cara, ó, o negócio fica difícil. Outro ponto aqui que eu quero destacar desse jogo, e a gente viu isso bastante nas comemorações dos 2 gols, foi a energia dos atletas, né? O ânimo dos jogadores, né? A felicidade que eles mostraram ali no momento do empate, o que eu acho que dá para traduzir de uma forma assim, claro, a gente está de fora aqui, a gente não está vivendo os bastidores do clube, mas uma coisa que eu acho que dá para a gente falar sem errar é que, porra, os caras realmente estão afim, cara, de sair desse buraco, né? Falando em buraco, né? Essa vitória é aquela história. É um pequeno passo para a onça pintada, mas um passo gigantesco para sair desse buraco chamado zona de rebaixamento. E é aquela coisa, até a gente olhando ali na pontuação, o Amazonas é o primeiro ali na zona de rebaixamento, com 24 pontos, mas é o primeiro ali que pode sair. E se não fosse, por exemplo, a gente voltando aqui, a tabela dessa última rodada, não fosse a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto em cima do Vila Nova, o Amazonas simplesmente teria ficado fora da zona de rebaixamento nessa
rodada. Então, gente, é aquilo que a gente vem falando há meses, sabe? Não tem uma diferença enorme do pelotão que está na zona de rebaixamento para a galera que está ali no meio, aquela coisa toda. E assim, ali na zona de rebaixamento está todo mundo muito parecido, né? Por exemplo, Paysandu, que é a lanterna, tem 21 pontos, o América, que tem 19, está na 19ª posição, tem 22, o Volta Redonda 23 e o Amazonas 24, ou seja, a gente está ali escalando, tem uma escadinha ali na zona de rebaixamento. E o primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Botafogo, tem 25 pontos, o Atlético também 25 pontos, ou seja, tá todo mundo ali na mesma, né? Na mesma, então basta que você consiga uma sequência ali de bons resultados, que a coisa vai acontecer, que o time vai sair da zona de rebaixamento, né? Então, para falar aqui dos gols, né? Eu achei assim muito bacana, por exemplo, o gol do Tavares. Primeiro assim, o cara colocou uma arrancada ali muito boa e principalmente, né, ele foi muito calmo, foi cerebral na hora da finalização. Por exemplo, tem muito jogador no futebol brasileiro, na Série B principalmente, a gente já viu várias jogadas assim, onde o cara, ele dá uma arrancada, às vezes fica de frente com o goleiro e manda para fora, e é aquela coisa. E o Rafa foi cerebral, chutou ali com perfeição, encaixou um belo gol. E sobre a falta, a cobrança de falta também, uma coisa que eu acho que a gente pode lembrar, que a gente sempre fala isso, porque o futebol brasileiro tem estatísticas aí mostrando que a gente tem pouquíssimos gols de falta hoje em dia, e no gol do Henrique Almeida, a gente mostra ali, primeiro, um gol que decide a partida, e é um momento em que, por exemplo, às vezes você só tem essa jogada para fazer, como o Amazonas, só tinha essa jogada, essa carta para tirar ali no finalzinho do jogo e conseguiu. Olha a importância que é você treinar falta, olha a importância que é você ter esse tipo de recurso e jogadores que possam ir lá e executar esse tipo de jogada. Então, assim, tem problemas no futebol brasileiro, por exemplo, que estão em duas frentes com relação ao gol de falta. Uma é porque tem muito jogador que não treina mesmo, que não treina falta, que não para ali depois do jogo e faz o que fazia, por exemplo, Galinho de Quintino, Zico, um dos craques de falta da história do futebol brasileiro, dessa jogada, que terminava o treino, botava a bolinha lá e ficava treinando, e isso é aquela história, quem treina joga, e se você treina, você vai conseguir uma hora fazer uma jogada decisiva e pode definir os rumos da partida. E outra frente disso que a gente tem, tirando a galera que não treina, a gente também tem alguns preparadores físicos que às vezes, né, fisiologistas, aquela coisa toda, que por medo de lesão diminui esse treino de cobranças de falta, né, para não causar uma lesão, aquela coisa toda. Só que aquela coisa, gente, eu não sei o que vocês vão fazer para resolver isso, mas é um recurso que o jogador tem que treinar, porque é uma coisa que decide, e como decidiu para o Amazonas, uma bola parada, um gol de falta aí fundamental que mudou a história do time, que poderia ter saído ontem de campo, né, nessa segunda-feira, com mais uma frustração ali de mais um empate, ou talvez até ter perdido o jogo, não sei. Enfim, não dá para não ter esse recurso bem treinado. Por fim, não menos importante, o próximo jogo agora é contra o Atlético Goianiense, mais uma partida fora de casa, e aquela história. Já tinha jogado bem contra o América, saiu na frente, 2 gols, acabou tomando empate, mas vence aí o Avaí na ressacada, um resultado excelente. E dizer aqui para vocês, por que não, pessoal? Por que não ir lá no Atlético Goianiense? Outro jogo fora de casa, por que não ir lá e vencer esse jogo também? Sabe, eu acho que acima de tudo tem que acreditar, sabe? E pegar vento. Essa vitória aí pode servir, tem que servir, aliás, para o time se empolgar e para ir lá no Atlético e fazer um jogo bonito desse também. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Começando a semana muito bem, muito feliz, com um resultado tão importante, porque o Amazonas é aquela história. O Amazonas é o Amazonas na Série B, na divisão, é a divisão mais importante que a gente disputa hoje no futebol. A gente não teve nenhum acesso na Série D esse ano. Então, nos resta o quê? Ano que vem, mais Série D, com nossos representantes, e a Série B,
que a gente não pode perder esse posto. Como eu sempre falo aqui para vocês, se a gente tiver que voltar a disputar a Série C, e a gente vai disputar a Série C de novo em algum momento, que seja com um time que subiu da D e não de um time que da B caiu para C. Entenderam muito bem? Então vamos que vamos, Amazonas. Bola para frente, vamos atrás de sair dessa zona de rebaixamento que está mais do que na hora.